Oiê! Como vocês estão? Deixa eu fixar um comentário aqui enquanto vocês vão chegando. Oi! Oiê! Tô deixando um comentário fixado aqui. Quem tá chegando aí? Me fala de onde você fala. Pergunta se tá... Me conta aí se tá frio. Eu não imaginava. Bora que a gente tem que ter uma conversa séria hoje, hein? Eu quero fixar isso aqui. Ai, fixar comentário. Isso. Como vocês estão? Eita, coisa boa! Escreve aqui no chat de onde você fala, enquanto o pessoal vai chegando. Pra gente ter uma conversa daquela. Recife, sempre quente. Eu tô em Florianópolis, tô morrendo de frio, ó. E o ar tá ligado no 30, só pra vocês terem ideia. Jundiaí. Oi, oi, oi. Vamos chegando pra cá. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre a verdade. O que tem por trás da traição? Uberaba tá gelada. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Robson, Kleber. E aí? E aí a gente vai... Helena de Jundiaí. Oi, Helena, tudo bem? Essa é uma live que não é uma live. Isso aqui é um levante. É hora da gente, sabe, confrontar, questionar isso que a gente vem vivendo na nossa vida. E aqui a gente vai falar sobre traição, mas você vai ver que a conversa aqui não é só sobre traição. Não é. A gente vai ter uma conversa séria. O tom aqui, pra quem tá chegando a primeira vez, que tá me conhecendo a primeira vez, que tá assistindo essa live aqui, tá bom? Seja bem-vinda. A gente trata os assuntos aqui de forma muito leve, de forma muito sutil, mas os assuntos são extremamente profundos e tocam lá no coração. Toca lá dentro mesmo. E a gente tá sorrindo e a gente tá cantando um Jorge Mateus aqui pra relembrar aí das traições e as histórias todas, mas é um lugar que dói. Então eu vou começar aqui pedindo licença pra eu adentrar na sua casa, na sua vida e no seu coração. Que você possa ir dizendo um sim para tudo que você vai ouvir aqui, para tudo aquilo que você sentir que é para você. Porque tem muita coisa que não vai ser, mas aquilo que for pega que é teu. Então, a gente vai dar um mergulho profundo, mas com aquele toque de humor pra gente poder, né? Pra gente poder ir construindo um conhecimento, porque chegou a hora da gente se levantar. Chegou a hora da gente, ao menos, questionar. A gente não foi ensinado a pensar. A gente leva lá um chifre, a gente vive uma traição, a gente vive uma dor e a gente, ao menos, se questiona do porquê daquilo. A gente acha que a gente tá fadado aquilo o resto da vida. E aí você vai lá, assim como eu fui, dentro do tema traição, e vai de relação em relação e as traições vão acontecendo. Alguém perguntou, a live não vai ficar gravada, tá bom? Só vai ter acesso quem tiver no grupo VIP, no Basta VIP. Alguém que tá pronto pra se levantar e dizer, olha, cansei. Eu cansei, a vida não tá boa assim, mas só reclamar não resolve, então eu preciso me levantar. Isso aqui é um movimento. E a gente vai começar essa sequência de lives, que essa é a primeira, que vai ter toda quarta, que é o nome da sequência aqui. Toda quarta às 19 horas a gente vai falar aqui ao vivo e a cores sobre temas reais, sobre vidas reais e sobre dores reais. Então, por onde a gente começa? Primeiro, entendendo que uma traição não é porque você é culpada. A traição não conta a história de que você é insuficiente. A traição não conta a história que você é pouco, que você deixou a desejar, que você, sei lá, engordou, que você tá feia, ou que você não é. Porque é muito comum a gente entrar dentro da dor da traição, a gente cai num buraco.
A gente cai num lugar que é tanta dor que a gente não sabe nem da onde tá vindo aquela dor. É uma quebra de expectativa, é como se uma parte da gente morresse. E é muito comum a gente começar, dentro dessa quebra que acontece, se questionando e procurando o problema na gente. E vocês vão ver que toda a conversa aqui tá sendo direcionada para a mulher. Mas homem, você pode conseguir entrar em algum lugar aqui e levar essa história até você, mas eu vou conversar diretamente com as mulheres. Porque de natureza a gente já se questiona. De natureza a gente já se cobra. De natureza já tá pesado e difícil pra gente. De natureza, desde sempre, dentro daquela casa, da nossa casa, com a nossa mãe, desde sempre foi assim. Desde sempre, na nossa perspectiva, foi mais fácil para os homens. Um contexto machista, a gente não vai entrar nisso. A gente vai começar a desmistificar. A gente vai começar a construir uma consciência do que é que tá rolando na sua vida. Isso é um levante, ok? O que é que tem por trás da traição? Então a gente começa, tá? Entendendo algo. Peguei o copo aqui com a minha marca de batom. Imagina que essa é você. Você é esse copo. E 5% de você, essa tampinha aqui, é a parte consciente do cérebro, sabe? A parte que você racionaliza, a parte que você senta e conversa com as suas amigas, é a parte que, puta, você descobriu uma traição e, nossa, isso doeu, eu acho que foi por causa da fulana, e aí você conta aquele monte de histórias. Essa é a parte racional do ser humano, que a gente é bem pequenininha, a gente acha que é muito, mas não é não, é só um pedacinho, não é nem 5%, vamos falar 5% pra gente ter uma visão, tá? 5%, uma parte da gente. Só que 95% da gente, essa parte toda outra aqui, é a nossa parte inconsciente do cérebro. É a parte que a gente não conhece sobre a gente. E é aqui que a gente vai começar a falar sobre algumas coisas. E antes, lembrando que a gente tá se dividindo em dois, a parte que a gente racionaliza e a parte que a gente não racionaliza. E quando vê, já foi, sabe? O que acontece? Traição. A gente não vai julgar nessa live o caráter da pessoa. A gente não vai julgar se tá certo ou se tá errado, se é legal ou se não é. A gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é olhar pro inconsciente daquela pessoa. Daquele que traiu e daquela pessoa que foi traída. Porque aqui a gente precisa já fazer um combinado. Se você tá aqui nessa live, você tá aqui me ouvindo, a gente precisa combinar. Qual é o combinado? Você, agora, você pode dizer em voz alta e repetir: eu me torno responsável pela minha vida. Que enquanto eu não me torno responsável pela minha vida, eu fico esperando dos outros, eu fico aguardando que alguém faça algo por mim, eu fico esperando lealdade dos outros que eu não recebo de volta, eu espero palavras de afirmação, eu espero validação, eu espero aprovação. Eu fico só esperando. Parecendo uma criança, sabe? E aí a gente não pega as rédeas da nossa vida com a mão. A gente solta. A gente deixa a nossa vida aí. E esse levante, o momento basta aqui, é pra gente começar a questionar e falar: gente, peraí. Tô esperando, entreguei o ouro da minha vida no colo de uma pessoa. Da pessoa que eu me relaciono, entreguei o ouro da minha vida nesse trabalho, entreguei o ouro da minha vida na maternidade. Aí lascou, porque eu tô esperando dos outros aquilo que só pode caber a mim. Então a primeira coisa é a gente se tornar responsável. Se você nesse momento declara que você é responsável pela sua vida, nesse momento você também declara sucessivamente que só você pode mudar a sua vida. Porque se você assistir uma live como essa, o que é que tem por trás? Qual é a verdade por trás da traição? Você vai entender que mesmo sem querer, mesmo sem nem imaginar, você é 50% responsável por isso. E aí, se eu não te torno responsável antes, você vai ficar puta. Você não vai curtir.
Então, qual é a ideia? A ideia é que tudo que acontece na nossa vida a gente vai começar a se responsabilizar. Mas não é assim, ai, eu vou me culpar, faltou alguma coisa em mim, eu engordei depois da maternidade, ele me traiu. Ai, não é essa a história. E aí é que a gente vai lá pra parte oculta de você, pra gente entender o que é que tem lá. O que é que tem em você que atraiu a traição? O que é que aconteceu em você que nem você sabe? Porque tá lá dentro, é escondido, é lá no seu inconsciente. O que é que tem lá dentro? Quais são as dinâmicas? E é ali que tá o ouro. É ali que tá a mudança de chave. Então tô te convidando pra gente começar a entrar nesse copo, como se a gente tivesse dado um salto aqui de fora, de ponta, e a gente vai entrar aqui dentro pra ver o que é que tem lá. Porque a gente começa entendendo que relacionamento, ele depende de 3 coisas pra funcionar. 3 coisas. Só 3 coisas, mas você vai ver o tamanho das coisas que tem dentro dessas 3. A primeira, verdade. É preciso ter verdade de ambas as partes. Eu vou falar sempre do homem e mulher, mas é homem, homem, mulher, mulher, tá bom? Das duas partes, qual é a verdade sobre você? Aí aqui a gente já tem um primeiro problema. Por quê? Porque como a gente descobre a nossa verdade se a gente é capaz de inventar cada lorota na nossa cabeça? Se a gente é a reação das nossas feridas emocionais o dia inteiro? Verdade é sobre você se conhecer. Aí se você tá num relacionamento que a pessoa não tá nem aí pra terapia, ou nem você tá nem aí pra terapia, nunca nem olhou pra você, não faz a menor ideia de quem é você, como é que você sabe qual é a verdade? A verdade que você imagina na sua vida, sem autoconhecimento, é uma verdade que impuseram a você. É uma verdade que as crenças da sua família, que os valores e os padrões da sua família e da sociedade que você vivia, da escola que você frequentava, os amigos que você tem, a sua rede, é tudo isso que impôs, é como se tivesse sido imposto, jogado. Isso tudo te programou. Mas será que você é só isso mesmo? Será que só porque eu nasci naquele lugar, eu tive aquele pai, aquela mãe, aquelas histórias? Será que só porque eu vivi naquele colégio, daquele jeito, com aquelas amigas? Será que porque a minha história é aquela, eu vou ter que ser sempre aquela? E é aqui que a gente começa a quebrar, sabe? A quebrar. É como se a gente explodisse a mente para que algo novo, uma luz nova entrasse. A primeira coisa é a gente se questionar pra gente descobrir a verdade. E é aqui, no primeiro ponto de um relacionamento, que é a verdade, que a gente vai precisar olhar. É isso, é sobre a verdade que eu tô falando com você. Pra você enxergar o que é que tem por dentro. Porque depois da gente enxergar por dentro, a gente tem várias outras coisas, lembrando que no relacionamento somos 2 pessoas. É por isso que relacionamento é um BO danado. Relacionamento é difícil, sim. É um desafio, porque é a hora da gente se desconstruir. Desconstruir quem? Aquela que você passou a vida inteira achando que era. Imagina que você veio de casa, imagina que você tem uma mãe que foi muito crítica, um pai que foi omisso, não falava nada, era sua mãe que mandava na casa. E aí você veio de casa acreditando que você tinha que ser boa. Só que você foi criticada demais, como se você não tivesse se sentido vista, sabe? Ai, faltou amor lá pra mim. Eu queria que tivessem olhado pra mim, eu queria que tivessem me amado do jeito que eu era, mas eu tinha que sempre estar fazendo alguma coisa. Eu tinha sempre que estar me movimentando. E quando eu fazia, ainda assim não estava bom. Aí desde lá de casa, até hoje no seu relacionamento, você continua achando que precisa fazer força para provar que é boa. Porque de verdade, no fundo, você não acredita que é boa. Porque se você tem que fazer coisas para provar que é boa, é porque de verdade você acredita que não é. Porque se você acreditasse que era, você não precisava fazer tanta força na vida.
muitas mulheres, a grande maioria das mulheres, veio com esse padrão de casa. Um padrão de exaustão, onde as mulheres estão fazendo tanta força para dar conta delas mesmas, da mente delas, do sono delas, da beleza delas. Aí a gente passa pro relacionamento, que a gente tem que ter um relacionamento, só que a gente não tá feliz nesse relacionamento. Ou a gente não sabe o que fazer, a gente quer melhorar, mas a gente não sabe como. E a gente se cobra muito. E aí a gente tá insatisfeito, e daí a gente joga a nossa insatisfação em cima dos homens, em cima do nosso relacionamento. A gente projeta isso ou a gente se cala e omite. E aí a gente vai trabalhar, e aí a gente tá exausto, e aí a gente acorda de manhã e a gente não tá feliz. E aí a gente vai trabalhar pensando no final da tarde, e aí a gente fica nesse... É um rolo compressor, parece que a vida vira um rolo compressor. A gente tá no primeiro tópico sobre relacionamento, que é a verdade. E a gente tá falando sobre a verdade da traição, que tem tudo a ver com isso que a gente tá trazendo. Por quê? Porque se eu venho de casa com muitas dores e feridas, como é a grande maioria das mulheres, é natural que a gente tá ferida. E se a gente tá ferida, a gente tem comportamentos infantis, a gente tem reações. E essas mulheres que vêm de casa com esse sentimento de que parece que eu não sou boa o suficiente, porque eu fui cobrada, porque eu fui... Nossa, eu tenho que fazer, as fazedoras. É natural que essas mulheres entenderam lá atrás que elas tinham que dar muito. Tem que fazer muito. Então essas mulheres estão sempre prestando atenção em tudo, elas estão sempre vigiando tudo, é como se sentissem o cheiro de coisa ruim perto, sabe? Ela sabe, ela não sabe te dizer como ela sabe, mas ela sabe. Claro, ela tá desde pequena olhando, observando a casa. Ela tá tendo que pisar em ovos, ela tá tendo que... Isso são reações. E então você aprendeu que tinha que dar demais, fazer demais. E temos a segunda lei da natureza, que é dar e receber. Se eu dou demais, eu naturalmente vou receber de menos. Imagina uma linha de 0 a 10, onde você dá 5, habilita 5 para receber. Só que o que muita gente vem fazendo nos padrões de traição, tá? Prestem atenção. A mulher sai de casa dando muito. Dá demais, sempre fazendo demais, sempre tendo que provar seu valor. Aí se casou, tá num relacionamento que ela tem que pedir o óbvio, que ela tem que fazer o mínimo e tem que pedir pelo mínimo, pelo básico, que é como se fosse, meu Deus, cara, que difícil que é isso aqui, um relacionamento difícil. E aí você acaba dando muito e não entende por que eu tô recebendo tão pouco. Vou desligar aqui. Por que eu tô recebendo tão pouco? Porque imagina que numa linha de 0 a 10 eu dou 8. Dou demais. A minha ideia era receber 8. Receber na mesma proporção. Só que a conta é até 10, né, gente? Se eu dou 8, eu habilitei só 2 para receber. Ou seja, é aqui que eu começo a achar que eu só arrumo ingrato na minha vida. Eita, pessoa ingrata, eu faço, não sou reconhecida. Eu vou e não tenho reconhecimento. E eu não sou vista. E nada do que eu faço tá bom. E aí escuta lá em casa, ô, mulher chata. Ai, que chata, pelo amor de Deus. Nessa de você fazer muito, você começa a desequilibrar a troca. E qual que é o desequilíbrio de troca? Vem comigo, que é quando você tá fazendo muito dentro de um relacionamento. Se você faz muito dentro de um relacionamento, escrevam aqui no chat. Tem alguém aqui que faz muito no relacionamento, que sente que, nossa, meu Deus, que trabalheira que é esse relacionamento. Que eu só gosto de quem não gosta. Escreve aí, quem dá demais no relacionamento? Ó, se você tá escrevendo que eu só gosto de quem não gosta, é normal. Eu tô sempre fazendo e não sou reconhecida. Eu gosto e não sou reconhecida. É esse padrão de dar demais e receber de menos. E aí dentro do relacionamento, se você vive fazendo muito pelo outro, é natural que o outro vai fazer pouco. Por que ele vai fazer tanto? Se já tem você que faz, eu vou fazer menos. Só que entende que você faz demais
Porque lá na sua infância você foi criada para fazer muito. E agora, em repetição de história, você continua fazendo muito. Percebe que você ainda parece uma criança ferida reagindo? Eu fiz tanto que fui traída e abandonada. Exatamente isso. É sobre isso que a gente tá falando. Você dá tanto, você faz tanto, você é tão amorosa, carente, faz, presenteia, capricha. Só que é louco, porque parece que até então, se a gente for olhar aqui pela partezinha de fora, a parte racional, a parte que a gente julga, as pessoas são loucas de se separar, de trair uma pessoa como você, que é tão maravilhosa assim. Só que aqui a grande questão é que se eu estou fazendo demais, não é porque eu tô muito maravilhosa, é porque eu tô muito ferida. E você tá me entendendo que se você é uma mulher muito ferida, é o momento em que você começa a atrair a traição. A atrair um homem que vai te trair e que depois vai embora. Estão me entendendo onde a gente chega? O que eu tô dizendo é que se você veio de casa ferida, eu vou chamar você de mulher que faz muito, a mulher trator. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso. Uma mulher trator que faz muito, que tá sempre exausta, cansada, provando, fazendo, gostando daquilo que não gostam de você pra reviver uma ferida de rejeição, se sentir rejeitada então de novo. Ou eu tô com alguém que me abandona pra eu reviver a ferida de abandono. E aí? E Gi, o pior é que eu não sei ser outra pessoa. E é sobre isso que a gente vai levar aqui a consciência. A gente não sabe mesmo ser outra pessoa assim do nada. Ah, eu vou acordar e agora eu sou ótima. Eu vou parar de fazer tanto. Eu vou parar de ficar doída. Eu vou parar de ser insegura. Eu vou parar de ser. Agora tudo vai funcionar. Então, vai funcionar se você se levantar junto com o basta aqui. Se você estiver indignada. Indignada com a sua própria vida, porque as suas feridas emocionais, prestem atenção nisso. As suas feridas emocionais, essa que eu tô trazendo dali de trás, lá de casa, há muito tempo. Imagina que isso é uma engrenagem, tá? Feridas emocionais. Elas dão match nas feridas emocionais deles. Ó o relacionamento. Cara, tava lá, se apaixonou, deu aquele match incrível, aquela química sensacional. Pode saber. Ó, quem deu as mãos? Feridas emocionais. E aí, ó, a Ana dizendo, eu preciso sufocar as emoções. Então, aqui é exatamente o contrário, Ana. Aqui a gente é contra sufocar as coisas. A gente quer, sabe o quê? Vomitar as emoções. A gente quer pôr pra fora. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso entender de onde vem. Eu preciso entender como que eu arrumo isso. E eu preciso vomitar isso pra fora. Porque sabe o que mata o ser humano? Ter que engolir. Ter que engolir. Ter que fingir que é segura. Ter que engolir traiçãozinha. Ter que engolir. Ter que engolir. Não tem que engolir nada. O que eu quero dizer é que se você veio ferida de casa, e eu vou chamar a mulher ferida de mulher trator, que tá fazendo. Se você veio assim de casa, você é uma menina ferida. Que tem essas engrenagens. E que vai encontrar, então, o que para se relacionar? Um menino, um homem menino. Um homem menino, descompromissado, que não quer lá muito nada com nada, que ele vai lá, fala pra você que ele tava super apaixonado e amanhã ele desaparece. Ele vai lá e te troca pela próxima que ele vê na esquina. Ele vai lá e tá se relacionando com você enquanto ele tá dando match no Tinder, enquanto ele tá curtindo 300 fotos de mulher de biquíni, porque ele é um homem menino. Ele é o cara que vai falar de qualquer jeito com você. Foda-se. Você tá lá fazendo um monte. A Ana perguntou, onde é que estão os homens? Pergunta incrível, onde é que estão os homens? Homens não querem meninas que estão inseguras, machucadas, fazendo demais, que são tensas, rígidas. Homens gostam de mulheres. O convite aqui, a verdade sobre a traição é que
De alguma forma, mesmo sem saber, você atraiu isso para sua vida. E isso que você atraiu para sua vida não veio para te arrebentar no meio. Não veio para você engolir. Não veio para você fingir que isso não aconteceu. Isso veio para você despertar. E falar, eita, peraí, tem alguma coisa aqui em mim que eu preciso resolver, porque eu não quero viver isso de novo na vida. Eu fui uma pessoa, e agora eu vou contar a história. Eu fui uma pessoa que namorei muitas pessoas. E eu fui muitas vezes traída. Muitas. Incontáveis vezes. Eu descobri chifres no Orkut com uma vaca chifruda escrito a tão querida Rafaela. Eu descobri, olha, cada coisa maravilhosa que eu tive que criar na minha cabeça aqui para conseguir descobrir. E aí, o que resolve aqui? Eu percebi que eu tava repetindo histórias. Eu só tava mudando o nome das pessoas. As pessoas tinham um perfil muito parecido. As pessoas eram até fisicamente parecidas. E quando eu vi, eu tava lá de novo. Naquele buraco. Eu tava lá de novo. Naquele buraco. Até que eu entendi que... Falei, cara, isso aqui é um padrão. Eu preciso identificar. Gente, não é possível. Mas aí a gente tem duas opções, né? Homem é tudo igual. Homem é tudo igual. E aí, se você tem lá na sua família história de que homem é tudo igual, de mulheres guerreiras que acham os homens uns bostas. Ah, minha filha, aí você já tem um padrão de achar uma crença instalada em você de que homem é tudo igual. E não, homem não é tudo igual. Homens e meninos são bem parecidos. Então, o que a gente tá fazendo aqui? Mais importante do que cadê os homens, mais importante do que cadê esse homem incrível que eu quero me relacionar é agora é hora de eu me tornar a mulher incrível pra mim. Eu não vou ser a mulher incrível por causa do outro. Eu quero ser uma mulher incrível e curada pra mim. Essa vida minha que eu vivo aqui é sobre mim, não sobre ele. Porque, na verdade, depois você vai escolher o que tipo de homem que você quer. Então, eu tô vendo aqui, não tenho química, tarará, mas eu não sei de quem você tá falando. Não sei de qual homem que você tá falando que não tem tesão. Química são os matches das feridas emocionais. Então, vem comigo. Quando você percebe que tá repetindo o padrão, isso já aconteceu, você já deu a mesma chance para aquela pessoa, já fez isso 1, 2, 3, 4 vezes, já cansou, de repente separou, você pode ter se bloqueado pro amor. A verdade sobre a traição é que é preciso olhar para si mesma. Porque enquanto eu não olho para isso aqui que tá machucado e atraindo, como se fosse uma isca num rio. É um coração que sangra. Tá pronto para chegar homens meninos e fazerem a festa. Mas não porque eles são maus. E agora eu vou começar a falar dos homens meninos. Homem menino não é um cara mau. Não é um trouxa, sabe? Um cara idiota, um babaca, um filho da... Não é. Isso é o que é a parte de fora. Essa parte racional que a gente fala. Mas essa não é a verdade sobre ele. Porque um homem menino é um homem que viveu muito tempo na esfera da mãe. Falta o masculino nele. Falta a força nele. Falta a segurança nesse homem. Falta a provisão nesse homem. Vocês acham que é só a gente que tá ferida? Que é só a mulher que tá ferida? Os caras também estão. Os caras também estão profundamente machucados. E aí esses homens meninos que viveram na esfera da mãe, que também têm suas histórias lá na casa deles. De repente era uma mãe que dava conta de tudo. E ele tá acostumado de uma mãe que deu conta de tudo, de repente é um pai que não tava lá, era um pai ausente. Um pai que não dava carinho, não dava amor, não dava segurança. Quem sabe um pai que batia nessa mãe, um pai que fazia coisas com essa mãe. Não sei, um pai que traía essa mãe. E aí, que ele olha para aquela vida dele lá, para a história da infância dele, ele também foi programado lá. Ele também foram instaladas crenças e valores nele lá na infância dele.
Ele não é diferente da gente. Ele não é. E aí, um cara que é inseguro, ele precisa se validar em alguns lugares. 2 machucados querendo que um preencha os seus vazios. Exatamente, Rosita, Lu. Exatamente. Então, 2 pessoas machucadas, que é o que a gente tá chamando aqui da mulher trator e o homem menino, são 2 pessoas machucadas de casa, que têm os desequilíbrios relacionais de seus pais. Ou você veio de uma casa com um paizinho e uma mãezinha bem maravilhosos, um pai super masculino, protetor, seguro, e uma mãe super feminina, amorosa, criativa. Eu não vim dessa casa. Eu vim de uma casa com muito amor, mas a minha mãe dava um duro danado para trabalhar, ganhava uma grana, trabalhava no banco, meu pai também trabalhava muito, eu ficava com a empregada, com a Tata, os meus irmãos. A minha mãe muitas vezes chegava irritada, exausta, cansada em casa. Tinha 3 filhos, trabalhou o dia inteiro no banco, um dos trabalhos mais insanos que temos no país. E aí, chega estressada, mal-humorada, não tá afim de fazer muita coisa. Então, o que eu sentia lá? Minha mãe não gosta de mim, porque é assim que criança percebe. Então, por mais que eu tenha vindo de uma casa amorosa, eu vim com muitas feridas. E aí, o que eu fui fazer da minha vida? Me relacionar com os homens meninos, né? Porque eu era uma mulher trator. E aí é o match do século. Isso aqui é uma relação de dependência emocional. Que é quando eu, que vim carente de casa, dependo do que você vai fazer para me sentir amada. E aí, que se a pessoa não faz aquilo que eu queria na hora que eu queria, eu já fiquei brava, não gostei, já faço bico. Aí, se eu vim de casa querendo arrumar tudo, fazer tudo, porque esse era o meu perfil, o tratorzão, que sai resolvendo tudo que tem pela frente. Eu queria arrumar quem? Os homens, aqueles homens curva de rio, sabe? Quanto pior a vida dele tivesse, é ali que eu queria entrar, porque daí eu queria resolver, arrumar tudo, porque eu vim de casa pra arrumar tudo. Esse era o meu padrão, resolver tudo. E aí, que eu encontrava esses homens curva de rio, que se ele está bagunçado na vida dele, é porque ele veio bagunçado da casa dele também, e tudo que ele deseja na vida, ó o match, é alguém para resolver a vida dele. Só que a hora que ele encontra alguém para resolver a vida dele, ai, que coisa sem graça. Porque se ele tá acostumado com a bagunça, ele não quer ordem. Ele nem sabe viver com a ordem. Vocês com certeza sabem um exemplo desse. Já deve ter passado alguém incrível na sua vida, que você falou, puta, esse cara aqui, eu devia gostar desse cara. Esse cara, ó, eu devia gostar dele, mas daí você não gosta. Provavelmente ele ia te oferecer um relacionamento que tem paz. E você tá tão acostumada com o caos, que ó a loucura. Eu desejo uma relação incrível, mas eu não consigo ir em direção à relação incrível, porque o meu padrão é de caos. Então, aonde eu vou, eu só encontro caos. Aonde eu vou, eu só encontro dificuldade. Imagina que você veio de casa insatisfeita, sendo cobrada demais, achando que você não é boa o suficiente. Ótimo. Pronto, isso é o suficiente para você. Então, chegar num relacionamento com dessa dependência emocional, esperando do outro, dependendo do que o outro vai fazer, e é obviamente que você vai se chatear no meio do caminho, porque nem a gente faz o que a gente quer, imagina os outros fazerem aquilo pela gente. E aí é todo um desequilíbrio. Todo um desequilíbrio. Rafael, eu ouvi a mãe de um namorado perguntando a ele, cadê a namorada que não lavava a roupa dele? Olha, são tantas histórias, e quando a gente mete sogra no meio do caminho, aí a coisa vai ficando mais robusta. E devagar a gente vai criando. Hoje é pra você criar uma linha de raciocínio. E eu já vou dizer algo pra vocês. Tá vendo aqui, ó, escreva basta pra ter acesso ao Basta VIP. O que tá rolando é um levante, tá? É hora da gente se levantar e acordar pra vida. Essa live que tá aqui aberta no Instagram, ela vai ficar disponível só pra quem tá dentro desse grupo VIP, tá? Então é só você escrever Basta, vai chegar um link no seu direct e você entra no grupo lá. Naquele grupo,
você vai receber essa aula para você assistir de volta. E na segunda-feira, às 19 horas, eu vou trazer os bonecos pra gente começar a fazer pequenos movimentos sistêmicos, para você começar a entender de verdade. Pra gente começar a mergulhar aí dentro de você. A gente tá preparando o terreno. Então, qual é a forma de você organizar isso aqui? Entrar no grupo VIP. Porque a gente vai começar a mexer os bonecos. O que é os bonecos? A gente vai começar a ter movimentos sistêmicos para você entender de vez por todas o que tá rolando. Vai entender dependência emocional, vai entender os motivos da traição com muito mais profundidade que aqui. Então veja, imagina que você é a menina machucada, menininha, a mulher trator. E encontrou o homem menino, um menino que veio de casa que também tá ferido. Então, duas crianças se relacionando. Aqui a gente já sabe que não vai funcionar direito, né? Duas crianças se relacionando vai dar BO. Relações tóxicas, isso que estão chamando de narcisismo, isso que estão chamando de o homem é tóxico, né? Que agora tudo é tóxico. Que hora que a gente vai ver que a gente também é tóxica? Porque de verdade, a minha vida não pode ser o resultado de um outro tóxico na minha vida. Se eu sou responsável, eu atraí esse homem na minha vida, eu deixei ele entrar, eu deixei ele ficar e eu deixei ele arrebentar tudo. E depois de eu deixar ele fazer tudo isso, eu ainda vou culpá-lo? Tem algum ser humano mais tóxico do que essa mulher? Juro que quando eu descobri isso em mim, eu fiquei assim, Jesus, pelo amor de Deus. Maria perguntou, Rafa, você acha que a traição ocorre só por falta de caráter? Lógico que não, acho que você perdeu o começo da live. Não tem nada a ver. O cara, se a pessoa tá um desvio de caráter, independente se ela vai ter um padrão bom ou não, ela vai desandar. Mas não é sobre isso, não é sobre o caráter. Aqui a gente não tá julgando certo ou errado, a gente tá olhando pros padrões. Em geral, tem várias dinâmicas, mas pra gente começar a entender, é a mais comum. Em geral, homens que traem são homens meninos, são homens desconectados do masculino, desconectados da sua força, da sua segurança, da sua autoestima. São homens que precisam se validar, são homens que precisam ser aprovados, são homens que não aguentam uma crítica, são homens que não estão a fim de se desconstruir, são homens que não sustentam uma conversa difícil, são homens reativos. E aí ele tá se relacionando com você, essa mulher trator que tá tentando conversar, que tá tentando trazer uma DR aqui, falando que tá incomodando. Mas esse homem não tá afim. Não tá afim porque ele é um grande filho da puta? Ah, pode até ser que sim, mas ele não tá afim porque ele não tem sustentação emocional pra conversar. Porque ele não aprendeu isso na casa dele. Porque ele também tá ferido, porque ele também tem as dores dele. Então ele vai pro ego, né? Ele vai pro ego pra se defender. De verdade, as pessoas não estão falando a verdade delas. As pessoas estão falando com o ego delas. As pessoas estão e vivem se defendendo. Então veja, eu menina vim de casa, me relaciono com um menino. Eu tô puta esperando que você faça coisas por mim. Eu tô tentando resolver. Eu tô fazendo de tudo. Eu tô dando de mais e recebendo de menos. Eu tô um monte de coisa. E esse homem aqui nunca nem ouviu falar em segurança emocional. Não tá conseguindo nem ganhar dinheiro. Tá sem o punch, sem o masculino. Tá querendo que você trabalhe, ainda chega em casa, limpa a casa, ainda faz tudo isso. E aí depois ele não sabe por que você ficou chata. Ele não sabe depois por que você engordou, por que você relaxou. Ele não sabe por que você tá difícil, tá distante. E ele também não tá muito responsável, porque ele é um homem menino. Ah, essa louca aí, ó, se largou. Como se ele não fosse responsável por isso. Porque de verdade ele não dá conta de ser. Porque ele é um menino. Entende? Só que a menina, essa que de repente soltou e que permitiu um monte de coisa na vida, isso eu tô dando um exemplo, ela também é só uma menina. Uma menina que se descuidou. Uma menina que permitiu chegar naquele ponto. O que eu tô trazendo nessa live é autorresponsabilidade. É para uma conversa de gente grande.
É pra quem tá afim de crescer, pra quem tá afim de pegar as rédeas da vida, sabe? E dar um jeito na vida. Ninguém vai fazer isso por você, a não ser você. Então, esse homem menino, muito provavelmente lá na segunda-feira, quem tiver dentro do grupo VIP, quando a gente fizer os movimentos, você vai entender que muitas das vezes ele já tá casado com alguém lá na alma. Com a mãe dele, aí aqui a gente começa com a sogra, né? Sabe aquelas sogras pitaqueiras que se metem no relacionamento, aquela sogra que tá sempre falando um negocinho. Ou que ainda que ela não fale, mas o homem vive se reportando a ela, como se fosse um filhinho da mamãe, sabe? É porque ele tá casado com ela. Ele já tem uma esposa. E não é você. Mas a pergunta é, por que você atraiu um homem que já tá casado na alma com alguém? Porque você também, na alma, também já tá casado com alguém. Seja sua mãe ou seu pai. E eu sei que tá parecendo uma loucura completa isso aqui. Mas em algum lugar dentro de você eu sei que tá chegando. Porque eu posso estar casada com as dores da minha mãe. Se a minha mãe viveu um relacionamento muito frustrante, muito difícil, eu posso estar casada na alma com as dores dela. E tô carregando isso tudo pro meu relacionamento atual. E quando eu chego no meu relacionamento atual, é como se eu tivesse trazido uma mala, sabe? Aí eu abro aquela mala, cheia de coisa horrorosa sobre relacionamento, e começo a aplicar aquelas coisas horrorosas, dar pitadinhas daquilo no meu relacionamento. Eu tô casada com as dores da minha mãe. Ai, quem sabe a minha mãe foi traída, ou meu pai foi traído, enfim, eu tô com aquela mala de traição. Ferida de traição. Aí eu tô com aquela mala de traição e eu venho com aquela malinha. E quando eu falo malinha, porque quando a gente é criança, a gente assiste de camarote, né? A gente assiste de camarote os nossos pais se relacionando. Rafa, eles não tinham um relacionamento, mas você tava lá assistindo a tragédia daquele relacionamento. Ou um relacionamento bonito. Eu tenho pais incríveis. Mas eu entendo hoje que como relacionamento aquilo não era legal. A minha mãe era uma mulher trator, que esperava mais do meu pai é um cara mais calado, e que eu ficava calado frente a ela. Hoje eu entendo completamente a dinâmica, mas não era a relação que eu queria. Mas adivinha o que eu fiz? Peguei a malinha, porque aquilo era o meu modelo de referência, eu não tinha outro modelo. Eu não conhecia outra vida, outro relacionamento incrível, eu não tinha esse modelo dentro de mim. E você também não tem. Você tem só o modelo do seu pai e de sua mãe. Imagina que seu pai sumiu, foi comprar cigarro e sumiu. Imagina as coisas, morreu, as coisas que aconteceram aí na sua vida. Você tá com essa mala, você tá agarrada nessa mala. Porque esse é o seu modelo e por mais que você não queira, você tá com isso dentro de você. Porque lembra? É o seu inconsciente, isso tá lá dentro de você, tá tipo imprintado em você. E aí você trouxe essa mala pro atual relacionamento. Adivinha? Se eu já tô casada com alguém na alma, então imagina. Vocês conhecem, vamos ver se vocês conhecem, aquele tipo de mulher que se tiver bom, ela sempre vai dar um jeito de arrumar um problema? Eu já fui essa mulher. Eu já fui ela sem tirar nem pôr. Sabe que parece que nada nunca estava bom? Não importava o que a pessoa fazia. Não importava o tanto que a pessoa se esforçava. Não estava bom. Tava sempre alguma coisa faltando. Sabe aquela sensação que tá sempre faltando? Era eu com a mala, né? Eu com a mala. Igualzinha a minha mãe. Igualzinha, porque ela vivia assim. Então eu tava só replicando, repetindo. Mas aqui a pergunta de $1 milhão. Será que eu sou só uma réplica? Será que eu sou só uma repetição mesmo? Será que eu sou só esses padrões mesmo? Será que eu sou só essa mala? Ou será que eu sou outra coisa? Maria, eu fui e estou sendo assim, incrível. É a hora que a gente desperta, sabe? Que a gente fala, mas será? Sabe quando a gente tá vivendo a vida? E parece que aquilo que a gente tá vivendo, aquela história que a gente tá vivendo, parece que não é nossa. Sabe? Você fala assim, gente, que é isso? Nossa, parece que nem é verdade. Sabe essa sensação? Vocês já tiveram isso?
Nossa, eu já tive tantas vezes. Isso. E aí o quê? É quando eu percebo que eu estou vivendo a vida num piloto automático, como se eu fosse só uma réplica. Como se eu fosse só uma repetição. Como se eu estivesse vivendo o destino familiar. Como se eu tivesse sido criada para dar errado. Como se eu tivesse sido criada para me lascar no amor. Como se eu tivesse sido criada para não acreditar nos homens. Como se eu tivesse sido criada para não relaxar. Como se eu tivesse sido criada para ser uma enorme fazedora. Como se eu tivesse sido criada para não ter prazer. Como se eu tivesse sido criada para não ter autoestima. Como se eu tivesse sido criada para me desvalorizar. Como se eu tivesse sido criada para em algum momento querer desistir. E aqui é o primeiro convite para a gente quebrar. E você pode repetir junto comigo. Eu não sou a mala. Eu não sou um padrão. Eu não sou. Eu ainda não sei quem eu sou. Mas eu sei agora que eu não sou o padrão. E aí, ó, o que acontece quando a gente se entende como mala, se entende como padrão, a gente cansa, a gente desiste de relacionamento. E é nesse lugar que muita mulher está. Inclusive, há um estudo de que no futuro, 45% das mulheres serão solteiras. Você tá entendendo onde é que chega? Mas por que elas vão querer ficar solteiras? Porque não tem mais homem no mundo? Porque nós, homens e mulheres, a gente precisa acordar pra vida. A gente precisa soltar esses pesos que a gente carrega, a gente precisa soltar a mala, a gente precisa soltar esses padrões. A verdade por trás da traição é que você tá carregando uma mala. Você tá carregando uma mala cheia de tijolo, cheia de peso, cheia de um monte de coisa que não é sua. E você tá replicando isso na sua vida de novo. E porque você carrega uma mala, conta a história de que você é uma criança, uma menina. E aí que você tem que ser um trator, né, minha filha? Pra carregar esse tijolaiada toda aí nessa mala, você vai ter que fazer força. E você tá tão acostumada a fazer força que você vai pro mundo das relações pra fazer um pouco de mais força com um homem menino. Moral da história. A gente tá cansada de homem menino, sabe? A gente tá muito cansada de homem menino. É um basta mesmo, sabe? Chega de homem menino. Só que pra chegar de homem menino, pra eu organizar minhas relações, pra não ter que morrer solteira, sabe? Porque eu não tô aguentando mais homem menino. Glória a Deus, a gente já chegou nesse ponto e ainda bem, a gente conquistou esse lugar. A mulher não tá mais suportando mais. Só que a mulher que não suporta mais não quer dizer que ela é maravilhosa, não. Porque se você tá atraindo esse tipo de homem aí, é porque você não tá maravilhosa. Você tá carregando a mala. E você não é a mala. Nunca quis ter relacionamento como a minha avó e minha mãe. Meu marido não queria ter relacionamento como os pais dele. Conseguimos uma nova vida, mas somos criticados pelos outros porque não somos iguais. Gi, exatamente. A mala muitas vezes é imposta. E você é a ovelha negra. Você é diferentona, mas o que é isso? E aqui a gente vai tratar mais à frente, mas como a Gi trouxe, a ideia de um relacionamento é que quando a gente tem verdade a gente tá falando sobre a mala, desde o começo, não é? Para um relacionamento funcionar precisa de 3 coisas. Uma, a verdade, que é se desfazer das malas que a gente carrega, os pesos que a gente carrega, os padrões familiares, os laços invisíveis que a gente tem com as nossas famílias, para eu descobrir quem eu sou. Porque se eu não sou a mala, quem eu sou? Aí quando eu descubro quem eu sou, eu tenho uma verdade. Aí eu preciso de um ambiente seguro. Um ambiente seguro para poder falar a minha verdade. Porque imagina que você chega lá, você já viu essas histórias? Que muitas mulheres vão vão conversar com seus homens sobre coisas que doem nela. Eu não gostei de tal coisa, eu me senti, sabe, frustrada, eu fiz um negócio pra você lá e você nem...
E aí o cara fala, ai, que chata, ai, tá muito sensível, ui, ah, lá vem de novo essa conversa. Tá entendendo que você tá sendo vulnerável num lugar que não é seguro pra você? Pro relacionamento funcional, eu preciso de verdade e um ambiente seguro. Só que se toda hora que você vai trazer algo na mesa, né, algo na pauta pra conversar, e é esculachado e vira briga, uma conversa, era pra ser só uma conversa, e vira uma briga, você não tem um ambiente seguro. Moral da história, você tá sendo vulnerável no lugar errado. É como se você quisesse correr no meio da savana e os leões morrendo de fome. Tá me entendendo? Uma mulher não vai ser vulnerável num ambiente inseguro, ela nem vai ficar num ambiente inseguro. Você só fica num ambiente inseguro porque você está acostumada a viver num ambiente inseguro, porque você carrega uma mala de insegurança e de todo um contexto difícil. E aí, tendo a verdade, você não é a mala, precisa desfazer do peso da mala. Você precisa de um ambiente seguro para poder, então, trazer isso e o homem também poder trazer sem o surto acontecer e a gente poder conversar, porque somos diferentes, viemos de lugares diferentes e a gente tem percepções e perspectivas sobre a vida, sobre a relação, sobre o corpo, sobre tudo diferentes. Então, relacionamento é puro diálogo, né, meu povo? Pra gente ir para um terceiro ponto, um terceiro nível, que é de contribuição. Como eu vou contribuir na vida do outro? E aí tem um monte de gente que passa a contribuir na vida do outro, só que o outro não tá contribuindo com você, não. Aí você não tá... Você tá vivendo num lugar que não é recíproco. Você tá sendo a mulher submissa a um cara que não é temente a Deus. Não faz nenhum sentido. De novo, você tá na savana, correndo com um monte de leão morrendo de fome. Você vai se lascar. A melhor decisão para um trator é desistir do menino? Paula, a melhor decisão para uma mulher trator é se curar. A melhor decisão de uma mulher trator é se indignar com a própria vida. É falar, caralho, eu não aguento mais. Não só homens, meninos na minha vida, mas eu não aguento mais sentir essas tristezas, esses vazios dentro de mim. Essa insatisfação, essa ansiedade que rola em mim, essa angústia, que toda vez, agora eu tenho que morrer solteira. Ou agora vai ter que ser assim. A melhor decisão é você se levantar, se questionar e falar, eu vou mudar a minha vida. E é sobre isso aqui, é sobre um basta. Se você quiser um ambiente seguro para dizer um basta e ter matéria e ter como sair de lá e alguém que vai te guiar nessa cura, escreve basta nos comentários e vai pro Basta VIP. Lá a gente vai ter meditação, a gente vai ter tarefa, a gente vai ter conversa, a gente vai ter aula. É só você acessar. Eu sinto que eu tenho muito para entregar aqui. Só que a gente precisa ir construindo degraus. A gente precisa ir construindo um nível de consciência. Hoje, o mais importante da verdade sobre a traição é entender que é sobre o inconsciente, é sobre o que eu carrego no meu inconsciente, é sobre a mala, é sobre os pesos invisíveis que eu carrego. E o quanto eu tô dizendo amém para esses pesos, o quanto eu tô dizendo eu sou esses pesos e de verdade você não é. Essa vida que você tá vivendo não é a sua vida. Existe uma outra vida. Essa outra vida que você sonha em viver, ela existe. Só que você, antes de viver e acessar essa vida que você deseja, precisa soltar a mala que você carrega. Soltar os padrões familiares, soltar os laços invisíveis. Soltar crenças que são invisíveis aos seus olhos, mas elas estão acontecendo aí agora. Porque muitas vezes, né, no começo da live a gente tava falando aqui, eu não aguento mais engolir, eu tenho que fingir que eu sou isso ou aquilo. Aqui é exatamente o contrário, a gente não vai fingir nada, aqui a gente é de verdade, aqui a gente é real, aqui a gente não gosta mesmo, não gostei, não tô feliz. Porque é sobre como se eu fosse me desvirar, né, me colocar no avesso. E lá no avesso eu vou olhar pra minha verdade, lá do avesso eu vou ver que... tem umas coisas aqui que eu preciso resolver.
Relacionamento é sobre quem quer se desconstruir. Se você viveu um relacionamento, os quais você achava que você era aquela mala e que você vivia num piloto automático, se você veio insegura, sempre foi insegura, viveu contextos de insegurança e acha que todo mundo tá errado, eu vou te dizer, você é só uma menina. Como eu também era. E não tem nada de errado, não tem nada de feio nisso. Pelo contrário, finalmente eu tô vendo que eu preciso me libertar de umas coisas que eu preciso me divorciar da minha mãe, das dores da minha mãe, das dores do meu pai. Eu preciso me divorciar disso, eu preciso soltar para que eu vá para minha vida e comece a fazer escolhas melhores. E não é sobre escolher com a mente, é sobre me conectar com pessoas melhores. Quanto mais eu me curo, já aconteceu isso com vocês, tá? Vou dar esse exemplo aqui. Pensa num ex seu aí, uma ex. Um ex seu de lá de muito tempo e que hoje você pensa, gente, que eu tava na cabeça de eu me relacionar com essa pessoa. Que eu só podia estar louca. Louca das ideias. Já aconteceu com você? Ou só comigo? Você olhar e falar, gente, que isso? Não. Pois é. Você entende como a gente muda de ideia? Como a gente cresce? Como a gente fica diferente? Porque lá naquele relacionamento, a gente aprendeu coisas do pior jeito. A gente aprendeu. E do pior jeito que a gente aprendeu, a gente se transformou. A gente deixou de ser besta. A gente às vezes deixa de ser inocente. A gente aprende a se valorizar, aprende a ter um pouco mais de autoestima. Aprende a não se largar. A gente se liberta da dependência emocional, porque os relacionamentos são o nosso calcanhar de Aquiles, dói. Então a gente vem se transformando. A maior proposta da vida no relacionamento é transformação. Por isso que a gente se relaciona. A gente se relaciona com absolutamente tudo desde que a gente nasceu. Com os nossos pais, com a gente mesmo no espelho, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as pessoas, com o nosso marido, com o nosso relacionamento, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso celular. É um relacionamento. E todo relacionamento propõe transformação. Então, a gente vai usar essas histórias que aconteceram na nossa vida pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente soltar a mala. Porque assim como eu tenho histórias péssimas em relacionamentos, eu resolvi crescer com aquilo. Porque por muito tempo eu só repeti. O que eu fazia, gente? Vou contar pra vocês. Eu entrava no relacionamento, aí o relacionamento começava a ficar chato, já não era mais do jeito que eu queria, porque eu era super mandona, aquela que tudo era do meu jeito e tal. E aí nada, as coisas não saíam do jeito que eu queria, eu ficava meio puta, e aí foda-se, eu terminava. Terminava e saía andando, nem olhava pra trás, aquele ego sem fim, não é? Não pensava em nada, não tinha que pensar, ai, que nada. Ai, tchau, não quero saber, falou. E passava um tempo e já tava com outro. Eu tava tentando tapar um buraco com essas pessoas. Só que o meu buraco não tapava, porque essas pessoas nunca eram suficientes. O buraco que eu queria tapar era que eu me sentia sozinha. E, cara, quando a gente se sente sozinha, meio que qualquer coisa serve, sabe? É só a gente não tá sozinho. Só que de verdade, você não quer um relacionamento mais ou menos. Porque eu acabava que nem gostava direito das pessoas. Era pra ter alguém. E era legal. Você entende que o que movia não era amor ou isso aqui que um relacionamento propõe? Não era desconstrução, não era crescimento, não era nada disso. Eu queria alguém pra tapar o buraco e eu queria que esse alguém que tapa o buraco faz as coisas do jeito que eu quero. E se não for do jeito que eu quero, tchau. E se for do jeito que eu quero, provavelmente eu vou broxar de você. E vou mandar você embora.
Vocês têm ideia a loucura que é isso? O que me movia num relacionamento, de fato, não era o sentimento, não era uma verdade, não era um crescimento. O que me movia era a minha mala. Eu queria, mas não queria. Na verdade, eu sei lá o que eu queria, eu não queria nada. Eu queria era que aquela mala, com aquela sensação de vazio, que aquela minha solidão fosse tapada. E eu queria que alguém tapasse. Tapa aí. Tenta aí. Boa sorte. A única que pode tapar esse buraco sou eu. E o dia que eu tapei esses buracos, o dia que eu soltei esses pesos, esses padrões, esses laços invisíveis, nossa, minha régua foi parar aqui em cima. Porque daí eu não queria mais tapar um buraco. Tá me entendendo que não é qualquer pessoa mais que serve? Tá entendendo que não é mais sobre qualquer pessoa, sobre um homem menino? Cara, no primeiro sinal de um homem menino, que é homem menino? Não quero nem saber de homem menino. Tá me entendendo que a ideia é você, mulher, elevar a sua régua? É sobre você se tornar o tipo de pessoa que você deseja se relacionar? A real é que o mundo quer um homem pronto. As mulheres querem um cara pronto. A gente quer um cara incrível, maravilhoso, perfeito, sei o que lá, 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 lá. Xalala. Perfeito pra quem? Pra satisfazer seus buracos? Pra satisfazer as coisas que você não tá curada ainda? Esse cara não tá nem com tempo pra você. E essa é a grande loucura. Às vezes a gente acha que a gente tá muito maravilhosa em cima de um salto desse tamanho, um salto de ego mesmo, sabe? Tentando tapar vários buracos, pagando de gatinha. Nossa, pagar de gatinha, sabe? Se sentindo incrível. Querendo um cara que você não dá conta de ter. E vice-versa, tem um monte de homem querendo mulher que não dá conta de ter também. O problema é quando a mala da sogra é a mesma da minha. O marido não sabe a quem obedecer. Paula, esse é o exato momento de um homem menino. O seu marido tão menininho que ele não sabe nem a quem obedecer. A mãe dele ou a esposa dele que parece a mãe dele. Lembra? Mulher trator, duas crianças se relacionando. Ela chega para resolver a vida desse menino. Só que esse menino tem mãe, não é? E eu vou te falar, tem duas galinhas brigando para ser a dona do galinheiro. E a dona desse galinheiro é a sogra. É a mãe dele. A não ser que esse homem cresça, vire homem, cure as feridas e fale: mãe, querida mamãe, eu cresci. E eu decido como eu vou me relacionar e a senhora vai pra lá. E me abençoa se você quiser para eu ser diferente, para que eu construa uma relação diferente. E para de se meter aqui. Só que não. Ele fica desse tamanhozinho, aí fica a esposa e a sogra lá, brigando. E o único que devia fazer alguma coisa não faz. Ai, é tão broxante, né? Homem e menino é muito broxante. Mas eu só tenho um homem menino porque eu também sou uma menina. Porque eu também tô carregando a minha mala. E aqui, ó, Paula, é que a gente tá trazendo esse assunto perfeito aqui. Presta atenção na dinâmica, é isso que a gente vai fazer segunda-feira lá. Que eu vou trazer os bonecos pra vocês entenderem, enxergarem, visualizarem isso. Isso vai ficar tão palpável. Porque se o menino, o homem, tá desse tamanhozinho, você pequenininha, mulher trator e homem menino, certo? Vem a mãe dele. Você tá aqui tentando salvar esse cara e vem a mãe grandona. Tá vendo que você tá enfrentando uma pessoa grande? Que é maior do que você? Porque ela é grande, ela veio antes do seu marido. Certo? Ela é grande, você é menor. A gente aqui já começa a entender que a Paula... Não só a Paula, porque esse é o exato mesmo padrão que o meu e mais da metade do mundo. A Paula enfrenta. Paula
preguiça de enfrentar ninguém, minha filha. Se ela tiver que enfrentar qualquer pessoa, ela vai. Tenho certeza disso. Então, ela tá acostumada a enfrentar gente grande. Do jeito dela. Isso, porque quando ela olha lá pra mala dela, então lá pra história da família dela, o pai e a mãe dela, muito provavelmente o que a gente vai ver lá, uma Paula, que quando olha pra mãe dela, essa mulher grande, que da vida dela é a mãe dela, ela olha pra mãe dela e fala, eu não gosto do que eu vejo aqui. Mó chata, porra, fica se metendo aqui, cara. Nada que eu faço tá bom pra essa minha mãe. Aí agora eu cresço, vou lá e a minha sogra também nada tá bom, sabe? Parece que é a mesma sensação. Quem tem vários problemas com sogra tem vários problemas com a própria mãe. Um problema de hierarquia, que é quando eu, pequena, tô tretando com a minha mãe e tentando ficar maior que a minha mãe. Ou porque eu não pude contar com a minha mãe, ou porque a minha mãe faltou pra mim, ou porque eu achei que ela não fez um monte de coisa, ou porque ela me cobrava muito. Eu tenho raiva. Eu me bico. Não vai. A relação aqui não tá ok. Então, eu tô ficando grande, aprendi a resolver minhas coisas sozinho, eu aprendi a crescer mais rápido, aprendi a fazer um monte de coisa, aprendi a ser acelerada, eu aprendi a não depender de você, mãe. Mas tudo que eu queria era que você me ajudasse, mas eu não aprendi a não depender de você, porque eu fui criada para o mundo, afinal de contas. E aí, que se eu tô acostumada a enfrentar uma pessoa grande, que é a minha mãe, quer dizer que eu tô me comportando como uma criança, brigando com ela, querendo que ela seja diferente de quem ela é. Eu não concordo com você, mãe. Porra, eu não concordo com você. Aí, minha filha, eu vou pro mundo com esse modelo de não concordar com as pessoas. Eu não concordo com meu marido, eu não concordo com a minha sogra, eu não concordo com o meu chefe, eu não concordo com ninguém. Porque eu não concordo com a minha mãe, porque a minha mãe significa relacionamento, a minha mãe significa vida, a minha mãe significa o mundo, a minha mãe significa abundância, prosperidade. Cara, meu relacionamento com a minha mãe, enquanto tiver todo zoado dentro de mim e eu tiver ainda brigando com ela e julgando ela, nem o dinheiro vai poder chegar do jeito que poderia. A abundância não vai poder chegar, a prosperidade de sentimentos e de coisas boas não vai poder chegar, porque minha mãe é o portal da vida. Ai, mas a minha mãe foi tão isso ou aquilo. Pois é, vou ter que concordar que a sua mãe era só uma mulher comum, cheia de defeitos e qualidades, e era tudo que ela tinha pra te oferecer. E tá bom. E se você tá achando ruim, faz você diferente na sua vida. Solta a mala dela e vai viver sua vida. Ai, ai, a frase que eu escutei, minha mãe me ensinou a não abaixar a cabeça pra homem nenhum. Exatamente. Aí, minha filha, nós vamos empinar a carroça pra todo mundo. Minha mãe me ensinou, essa é a mala. Eu não abaixo a cabeça pra homem nenhum. Porque pra ela, essa frase devia ser incrível e salvou ela de muitas coisas. E vai te salvar também de outras, mas não quer dizer que você precisa ficar com a crença desse jeito. Moral da história. Qual é a verdade por trás da traição? Qual é a verdade da traição? A gente precisa acordar para a vida. A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente tem lá dentro. A gente precisa soltar a mala. A gente precisa se responsabilizar pela nossa própria vida. A gente precisa crescer. A gente precisa curar nossas feridas. A gente precisa se tornar aquela pessoa que a gente deseja se relacionar. Porque quando você é traído, assim como eu fui, você cai numa dor sem fim. Eu senti rejeição, eu senti abandono, eu me senti insegura, eu me senti com baixa autoestima, eu me senti feia. Falei, cara, que isso, gente? Um ódio que eu senti, uma raiva tremenda. Todos esses sentimentos que eu trouxe aqui, que eu senti pós uma traição, estavam dentro da minha mala. Tá me entendendo que a traição não era sobre um cara que me traiu, me chifrou? A tão querida Rafaela. Essa é a foto que eu descobri que eu era corna, tá? Era uma foto de um boizão chifrudo com essa legenda, a tão querida Rafaela, que falava de mim. A menina que postou isso muitos anos antes. Moral da história. A traição
o que um cara fez pra mim, de verdade, ele só tava sendo usado porque o que ele me entregou de bandeja naquele momento foi a minha mala. O que ele me entregou com aquela traição, o que eu senti quando eu vi aquelas coisas todas, era um monte de coisa que já existia dentro de mim. Ou seja, quando a gente começa a treinar o olho para enxergar a oportunidade que Deus está falando com a gente no detalhe, sabe? Sabe quando a vida fica difícil? Quando a vida fica difícil, quando você descobre uma traição, a vida fica difícil? Parece que o mundo desmorona. É a hora que Deus coloca uma caixinha na sua mão. Só que você não percebeu, porque... Nossa, como é que Deus vai entregar uma caixinha pela mão de um cara que acabou de te trair? Não é? É, mas as caixinhas de Deus, elas são enviadas pelas pessoas menos prováveis da nossa vida. Uhum. E a rejeição que você sente quando você leva um chifre e você é trocada? É uma forma de rejeição. Exatamente, Andressa. Acabou de ser traída, veio o cara que te traiu com uma caixinha de Deus, do jeito mais insuportável do mundo, aquele ranço eterno, aquele monte de mistura emocional, uma sensação horrível. E ele te entrega uma caixinha e que você, meu Deus, chora, eu morro com isso aqui. Só que isso aqui é o teu ouro disfarçado, porque isso aqui é o que você precisa ver, curar, para transformar a vida. Se você está se sentindo rejeitada na sua vida, se você vive se sentindo abandonada, se você gosta dos caras que não gostam de você, ou seja, rejeitada, abandonada, se você vive sendo traída, se vivem enganando você, se você vive insegura, é exatamente aí que tá a tua cura. Você já tem até o caminho. Minha mãe me trocou pelo meu padrasto quando eu era pequena, eu era trocada de novo do eu. Exatamente, Andressa, e aí a gente começa a entrar. A gente começa a entrar nessas águas e começa a entender, nossa, na minha mala tem rejeição porque aconteceu isso aqui lá atrás, lá minha mãe preferiu, nossa, e eu pequena entendi que eu fui rejeitada e agora eu estou repetindo essa história na minha vida. Mas é conhecido, tá entendendo? E porque é conhecido, cara, como dói. Mas não é pra ficar doendo a vida inteira. É pra eu olhar e falar, não começou em mim, mas isso aqui vai acabar aqui. Por que as mulheres traem? Pelos exatos mesmos motivos. Porque são meninas, porque tá faltando alguma coisa pra elas, porque no relacionamento tá faltando, ela tá tentando falar e ela não tá conseguindo, ela tá se sentindo um nada e tá querendo aprovação. Aí ela começa a postar umas fotinhas no Instagram, pra conseguir uns likes, aprovação, não sei o que lá. Quando vê, pau, essa mulher quer conexão, aprovação. Porque ela tá sentindo falta, talvez ela esteja se sentindo sozinha. Aí ela quer alguém pra suprir essa solidão. A mulher que faz isso, assim como o homem, faz baseado na sua mala, nas suas feridas emocionais. O mundo que a gente tá hoje, gente, o mundo do Instagram, tá todo mundo querendo validação. Validação, gente, likes no Instagram, likes. Coraçãozinho, não é? Tem até a forma do coraçãozinho. É amor. O que tá faltando no mundo é amor. Primeiro, eu por mim mesma. Não consigo mais confiar em ninguém. Normalmente estou certa. Então, que daí se eu não confio em ninguém, eu sou insegura, certo? Se eu sou insegura, eu giro nesse giro. Ó o match. Eu vou sempre encontrar alguém que vai dar match. E quem que eu vou encontrar se eu sou insegura? Os mentirosos. Por isso que você sempre tá certo. Não é porque você tá certa, não. É porque o seu padrão é ruim. Tá me entendendo? Consegue entender onde a gente chega? Porque quando a gente fala, não, mas todo homem é igual. Aí passou 50 caras na sua vida e todos os 50 são iguais. Porque o seu padrão chama isso. Tá entendendo onde a gente chega? E é só aqui que a gente fica responsável. Aconteceu tudo isso comigo, comecei a olhar através das constelações. Exatamente, Rafa. Tá gostando da forma que você aborda? Que bom, Paula. Porque assim vai ficando mais fácil. E esse é só o começo, porque a gente tá indo pra onde?
para um levante. A gente tá indo para uma limpeza. A gente tá indo para um lugar de romper padrão. A gente tá indo para um lugar outro, sabe? Então escreve basta, entra no Basta VIP. Lá a gente vai conversar mais de perto, lá você vai me ter mais de perto. Entra lá. Sério. Segunda-feira a gente vai falar sobre os movimentos sistêmicos. Eu vou usar os bonecos aqui. A coisa vai ficar diferente. Deixa eu voltar essa música pra gente ir embora feliz. Hoje eu tô maravilhosamente feliz. É verdade, Rafinha. Hoje em dia eu tô sem paciência. Só atrai traste infantil. Andressa! Basta pra você. Se eu só atraio traste infantil, é porque eu sou uma mulher trator. E eu preciso curar isso aí em mim. Senão não vai ter homem bom pra mim, não. Tá me entendendo? O último homem sempre vai ser o pior. Ou seja, você. Não entendi. Não entendi o que você quis dizer. Esta live só vai ficar salva pra quem tá dentro do Basta VIP. Então você corre. Escreve Basta aqui, clica no link da bio, receba lá no seu direct, entra no Basta VIP e lá a gente vai conversar de pertinho. Esse é só o começo e nós vamos soltar essa mala. Nós vamos soltar essa mala, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Como você deixa de ser quem você é? Tive que aprender a me virar. Como vou voltar a ser a mocinha delicada? Eu te garanto que tem um caminho. Mas é que não é assim, é aquela mocinha delicada lá, não sei o que lá. Inocente, uma donzela. Não, uma mulher. É uma mulher que se cuida bem, que se dá espaço, que se recolhe, que solta. Tá me entendendo? É diferente. A gente não tem que voltar pra ser alguém que a gente já foi lá atrás. Aquela fase já foi. A gente tem que ir em direção a algo novo. O que a gente vai construir aqui é algo novo. É uma persona nova, uma identidade nova. É tudo novo. Porque nós cansamos do velho. Mas o velho não é mal. O velho queria que a gente construísse essa identidade finalmente que a gente vai construir agora. Então, meu povo, estamos indo em direção ao novo. A uma construção de uma nova mulher. Pra gente dar um basta. Pra gente limpar a vida, sabe? Vamos limpar isso aqui. E esse é só o começo. E vai ser linda, essa jornada vai ser linda. Um levante de mulheres que estão querendo mais da vida. Isso é um lugar seguro. E funciona. Nossa, incrível. Tá bom, meu povo? Incrível. Um beijo. Vejo vocês no grupo VIP. Bora, Basta VIP. Beijo!